Olá meninas, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem, prazer, Leica Reis, e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês não ligarem pro barulho de fundo. Eu estou sem o microfone, ele está lá no sítio, não veio para cá ainda. Então se vocês ouvirem barulho de carro, moto, ônibus, me perdoem, vou fazer esse vídeo bem rapidinho, contando que agora a gente está morando na cidade novamente. Sim, então se você quer saber de tudo, o porquê que a gente saiu do sítio e veio morar na cidade, assista esse vídeo até o final. Então vamos lá. Bom, eu estou aqui no meu quarto, que só tem a minha cama. Estou apoiando o celular nela, inclusive, porque eu não tenho nenhum outro móvel por enquanto. A casa já está mobiliada, né? Tem boa parte das coisas que a gente trouxe, né, lá do sítio pra cá. Antes de tudo, a gente não vendeu o sítio, continua sendo nosso. O meu pai, hoje, o dia que eu estou gravando, está lá, inclusive, né, por conta dos animais que precisa, né, cuidar. Tem a casa de lá também, que também tem coisa, então não dá pra ficar 100% do tempo aqui. E agora nem dá também pra ficar 100% do tempo lá. E querendo ou não, é onde o meu pai gosta de estar. Mas ele mora aqui também, tá? Se você quer saber a trajetória toda até a gente mudar pro sítio, tem um vídeo aqui no canal já do porquê a gente se mudou pro sítio naquela época. Então se você quer saber o porquê, conhecer essa primeira parte da história, clica no link que vai estar aqui na descrição. É o vídeo do porquê a gente mudou pro sítio. E de lá pra cá, né, faz praticamente quase 2 anos que a gente tá lá morando. E querendo ou não, muita coisa muda, muita coisa acontece. Graças a Deus, a gente começou a construir a nossa casa lá. Vamos continuar também, tá? Né? Porque a gente mudou pra cidade, que vai deixar lá, a não ser que venda. E a minha irmã, né, mudou com a gente e o marido dela foi trabalhar, os filhos dela tiveram que ir pra escola, ela mudou pra cidade. A gente vai pro culto, né? Como eu acho que a maioria de vocês já sabem, somos cristãos. E a gente ia pra casa da minha irmã para poder ir pro culto. Então, como era de noite, a gente ia pra casa dela, ia pro culto, dormia na casa dela, no outro dia a gente ia pro sítio. E foi indo, a gente foi levando nesse ritmo, até que no início do ano eu entrei na faculdade. Eu precisava estar na cidade praticamente uma vez na semana, que era dia de quarta-feira, para poder assistir a aula, que era online, era pelo Zoom. Não era bem um Zoom, era a plataforma da faculdade. E precisava de uma internet boa. Então, no início do ano também teve aquele período de chuva que foi bem tenso e foi assim bem complicado na época. Então, os meus pais, vendo, né, que eu precisava de internet e o sítio, eu acho que vocês sabem como que funciona o Wi-Fi, né, em sítio. Então, na casa que a minha irmã mora, tinha um quartinho que era meio que independente, mas fazia parte da casa. Então eles conversaram, né, com o dono da casa e resolveram alugar. Então basicamente era só um quartinho mesmo. E a gente usava só pra dormir e usava o restante da casa, que é da minha irmã, né, que a minha irmã mora. Então banheiro, cozinha, era tudo na casa dela. Hoje, o dia que eu estou gravando é quinta-feira e a gente se mudou na terça-feira. Então a gente ficou lá do início do ano até segunda-feira praticamente. Esse emprego, só que agora cuidando de um bebê só. E todos os dias, das 7 da manhã até 5 horas da tarde. Inclusive o sábado. E como lá não tem ônibus pro período da manhã, eu tive que ficar na cidade. E nisso a gente já estava procurando casas na cidade para morar, porque a minha mãe, ela teve um problema de saúde, com pressão alta, então
ela também passou um bom tempo aqui na cidade. E o meu irmão começou a trabalhar também com internet, editando vídeo. Então ele precisava de uma internet boa também. Então meu irmão meio que já tinha se mudado para casa da minha irmã por conta do trabalho dele. E estava assim numa luta muito grande pra gente conseguir uma casa aqui na cidade, porque o meu pai não queria de jeito nenhum sair da roça. Então eu comecei a orar, né, pra Deus ele nos dá uma casa aqui na cidade e convencer, né, que é o Espírito Santo que convence o meu pai de entender, fazer ele entender que na verdade ele precisa estar na cidade, por mais que ele goste do sítio. Ele já tem uma idade avançada, ele tem mais de 70 anos, então ele precisa estar na cidade, que é perto de hospital, né? Principalmente, caso Deus me livre, mas acontecer alguma coisa, estar perto de algum lugar que possa socorrer, mesmo que esteja chovendo, porque a gente já teve a experiência no início do ano de quando chove lá, não tem como passar. Então, eu e a minha mãe, principalmente, começamos aí como se fosse uma campanha de oração por uma casa aqui na cidade que fosse perto do meu trabalho, que tivesse as exigências que a minha mãe pedia, né, que ela orava, que fosse 3 quartos e 2 banheiros, e garagem, porque a maioria das casas a gente encontrava, mas ou era 2 quartos, ou era um banheiro só, ou não tinha garagem, ou era muito caro. Então a gente ficou assim, orando, procurando casas pra morar. Quando, né, Deus tocou no meu coração de fazer um voto com ele e eu obedeci, eu fiz o voto há cerca de mais ou menos 1 mês e meio atrás. E eu tinha tanta certeza que o voto que eu fiz, o que eu falei pra Deus, eu já fiz. Então, o meu ponto maior em mudar pra cidade não era tanto em questão do trabalho, mas estar próximo da igreja e poder ir pro culto e poder ir ao monte, coisas que eu não estava conseguindo fazer quando eu estava morando, né, no sítio. Eu não conseguia estar presente. Claro que eu oro, eu louvo na minha casa, mas por estar em conjunto, em comunhão, a gente não consegue. Eu e a minha mãe é obreira. Então, o meu intuito maior era estar próxima da igreja, estar presente fisicamente nos cultos. Eu coloquei isso diante de Deus, eu apresentei essa questão que eu tinha pessoal para ele e fiz o voto com o Senhor, mas eu disse para ele que se ele nos desse uma casa aqui na cidade, que fosse, né, perto do meu trabalho, que fosse do jeito que minha mãe quer e que a gente precisa, se fosse uma casa, né, tipo, com 3 quartos, 2 banheiros, com garagem, e que o meu pai se agradasse também e que quisesse estar com a gente, eu compraria 10 bíblias e doaria com o meu dinheiro, né, com o meu salário. Já que meu trabalho foi Deus que me deu e o meu salário eu tiro o dízimo, mas com o meu salário eu também quero abençoar outras pessoas. E nada melhor do que ser com a palavra de Deus. Então, ou doar, tipo, individualmente ou para uma igreja, mas eu compraria 10 bíblias e entregaria pro Senhor. Antes do Senhor nos dar a casa, eu comprei pela Shopee. Demorou para ser postado. Quando a gente já estava olhando essa casa aqui, a encomenda chegou na casa da minha avó, que é para onde eu sempre mando. O dia que eu fui buscar a caixa, foi o dia que a gente pegou a chave, de fato.
porque antes minha mãe já tinha vindo, só que tinha coisas pra fazer na casa. Meu irmão ficou pintando, entregou a chave pro dono e a gente pegou a chave no dia que eu fui buscar as Bíblias. Então sim, Deus nos abençoou com uma casa aqui e foi uma prova pra gente conseguir ela. Primeiro o valor era 1, só que quando a minha mãe entrou em contato tinha muita gente na frente dela e ela conversando, né, com o proprietário. Ele falou que era, se ela pudesse, né, dar um valor a mais, ele fecharia com ela. E assim ela fez, pois tinha coisas para fazer aqui na casa, só que não, tipo, pintar, né, fazer alguns reparos. Só que o proprietário não estava achando ninguém para fazer isso. E a gente já tinha pago, né, a entrada não, o calção. Então a minha mãe falou com o meu irmão veio pintar, então ele estava desempregado. Ele veio, conversou com o dono, pintou a casa. E nisso já foi contratado para fazer outro serviço, né? Pintar outra casa desse mesmo dono. Então a bênção aí atingiu ele também. Depois disso, o meu pai mediu a geladeira e viu que não passava nas portas também aqui dessa casa. Eu tava trabalhando, a minha mãe me mandou mensagem e falou que tinha desalugado a casa porque a geladeira não passava. E o moço lá, né, tinha até tentado comprar outra porta pra colocar, pra a casa ficar com a gente ainda, né? Tava muito caro, então ele já tinha devolvido o dinheiro e a gente tava novamente sem casa. Mas, quando minha mãe falou, eu tava no trabalho, quando minha mãe falou, eu fiquei triste, mas eu tinha a certeza que Deus ia nos dar a casa. Porque eu tinha feito o voto com o Senhor. Então eu tinha certeza. Até que depois, no mesmo dia, depois de algumas horas mais ou menos, a minha irmã falou que a casa era nossa de novo. Porque a minha mãe tinha. Ela contou que ela ficou desesperada, que ela chorou, que a gente estava sem casa de novo. E ela já tinha um monte de planos, já tinha comprado muita coisa para casa. Que eu mostrei no vídeo, vai sair depois desse, as comprinhas da casa nova. Então, todos os sonhos dela tinham desmoronado. Aí ela conversou com meu cunhado e ele falou que porque não quebrava a parede, passava a geladeira e fechava de novo. Porque o problema era só passar a geladeira. E nisso ela voltou lá com o proprietário na casa dele, conversou com ele e ele autorizou, falou que podia fazer isso. E a casa voltou a ser nossa de novo. Então minha mãe transferiu de novo o dinheiro e a casa ficou com a gente. Então após, acho que alguns dias depois, antes de sair pro trabalho, eu acordei com muita dor nas costas. Muita. Que eu chorava de dor. E eu acordei minha mãe, ainda procurou remédio, me deu 2 tipos de comprimido pra me levar pro trabalho, né? E tomar só depois de comer, que eu comia lá. Eu não conseguia abaixar nem nada. E eu cuido de bebê, né? Como eu falei. E antes eu cuidava de 2 bebês. Que era um que tinha 2 anos e o bebê de 1 ano. Então eu ficava com muito eles no colo. E com agora, né, nesse emprego da agora, por mais que eu não fique com ele no colo, eu falo, eu não tive intervalo de um emprego para outro para me recuperar. No dia que eu saí do meu antigo trabalho, eu trabalhei de manhã, nesse que eu tô agora, e à tarde eu fui pro outro e fiquei até a noite. Então, eu não tive intervalo de um para o outro. Senti, né, o meu corpo sentiu, eu estava muito estressada, cansada e muita coisa. Então meu corpo sentiu e eu fiquei com muita dor nas costas. E por mais que eu não ficasse tanto com o bebê no colo, se eu fosse brincar, eu tinha que abaixar. Pra dar banho, é na banheira, então tinha que abaixar. Tudo eu ficava muito abaixada.
Quando minha mãe tava dando remédio pra mim, a gente conversou. Que ela falou, então dá tempo de desalugar. Porque como eu tava trabalhando, a gente ia se juntar todo mundo e ajudar a pagar o aluguel. Mas que eu estava decidida a sair do emprego pra me poder respirar. E ela falou, então dá tempo de desistir, se você quiser. Falei, então liga pro meu pai, que ele tava na roça. Falei, liga pro meu pai e desaluga a casa. Porque eu, naquele momento, não estava aguentando mais, nem fisicamente e nem psicologicamente, para continuar trabalhando. Foi quando ela falou que ia conversar com meu pai, então, e a gente ia desalugar a casa de novo, ia voltar, né, lá pro sítio. E eu fui o caminho inteiro, né, da onde minha irmã mora até onde eu trabalho, que são praticamente 2 quilômetros, conversando com o Senhor. Porque eu tinha um voto com Deus, eu comprei, né, o que eu prometi, Deus tinha nos dado a casa, então agora, eu falei, agora é com o Senhor. O Senhor vê que eu não estou aguentando mais, porém o meu ponto maior de ir para a cidade não era ficar perto do trabalho, não é trabalhar, e sim ficar próximo do culto, né? Poder ir pro culto. Então, agora entre o Senhor e o meu pai, e seja o que Deus quiser. Eu tinha certeza de que Deus ia fazer alguma coisa. Deus ia me ajudar. Ia convencer o meu pai a não desalugar a casa. Então, quando eu cheguei lá no trabalho, passou algumas horinhas, eu desci pro parquinho com o bebê, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, e meu pai tava lá, e eu fui pedir outro remédio, porque de fato eu não estava aguentando a dor. Eu tomei um comprimido de pirona de 1 grama e nimesulida, e não tinha funcionado, então eu precisava de outro remédio. E a minha patroa é médica também, só que ela não estava em casa, ela estava trabalhando já. Não tinha como ver se ela tinha remédio lá. Então meu pai foi, comprou o remédio, foi levar lá no meu trabalho e eles já tinham conversado, né, meu pai e minha mãe. E meu pai falou que não era para desalugar e que ele ia ajudar, né, além do aluguel, ele ia ajudar minha mãe a pagar pelo menos durante 1 ano aí. Então, para ela se cuidar, que como eu falei, ela tava, né, com problema de saúde, precisava pegar exames, fazer exames. Então, ele não ia desalugar e a gente ia ficar aqui por pelo menos 1 ano. E depois, né, ia ver o que ia acontecer. Então, foi assim que Deus respondeu a oração que eu tinha feito a ele, respondeu o voto, aceitou o voto que eu tinha feito com ele. Eu fiquei muito feliz. Hoje a gente já mora na casa. Essa noite que passou, né, de ontem pra hoje, foi a nossa primeira noite oficial aqui. Já tá basicamente tudo no lugar. Faltam algumas coisas ainda, tipo o meu quarto, não deu pra trazer tudo, só trouxe minha cama. Tem as outras coisas pra trazer do meu quarto, do quarto do meu irmão. Tem coisas pra comprar. O guarda-roupa da minha mãe, do meu pai, não dá pra tirar lá da roça. Então tem que comprar pra cá. E estamos aqui. Se tiver quase 100%, porque 100% demora pra ficar. Quando tiver, tipo, mais organizado, eu faço o vídeo pra vocês, mostro o tour, como que é a casa. No vídeo que eu gravei, quando tava, tipo, tudo uma zona ainda, a gente tinha acabado de trazer a mudança. Eu mostrei mais ou menos como que é, mas não estava pronto. Então, quando estiver tudo organizado, eu mostro pra vocês. Estamos muito felizes, glória a Deus. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, comente o que você achou da notícia. Um super beijo. Confere a descrição do vídeo. Tchau, tchau!